Pega então e abra lá no livro de Efésios. Pegue a sua Bíblia e abra no livro de Efésios, capítulo número 3, versículo número 8. Nós vamos ler até o verso número 16. Eu leio na Revista e Corrigida. Diz assim a Bíblia: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis. Na Revista Atualizada diz: insondáveis riquezas de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, do qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleceis nas tribulações por vós, nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo Espírito no homem interior. Feche os teus olhos agora. Abra o seu coração e peça a Deus para que Ele fale com você neste momento. Deus eterno e Pai, obrigado por este momento, obrigado por todos os meus irmãos que estão aqui, Pai querido, e por todos aqueles que nos acompanham lá em suas casas, lá em seus lares, e quem sabe, meu Deus, alguns já estão nos acompanhando no seu trabalho. Meu Deus, aonde, Pai querido, eles estiverem, aonde eles estiverem agora, meu Deus, possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo. Aonde, meu Deus, chegar também esse vídeo, aonde chegar, meu Deus, esse conteúdo da Tua Palavra, seja transformador, abençoador, para a glória e honra do Teu nome, é o que eu te peço e te agradeço. Muito obrigado. E todos digam amém, digam graças a Deus. Queridos, vocês podem se assentar. E eu quero começar dizendo a você uma verdade que, se não fizer parte da nossa espiritualidade, nós teremos problemas seríssimos. Eu quero começar dizendo que Deus não tem compromisso com aquilo que você quer. Deus tem compromisso com aquilo que você precisa. Às vezes nós desenvolvemos toda uma fé, toda uma espiritualidade, na direção de que Deus venha fazer aquilo que nós queremos. E quando isso se ajusta, e quando isso se coaduna, e quando isso entra em harmonia, está tudo bem. Mas você pode ter certeza que, no momento em que isso não se harmonizar, Deus, pelo seu grande amor, vai fazer o que você precisa. Se nós entendermos isso, muitas tristezas, muitas decepções, muitas angústias, eu posso até dizer, seriam evitadas. Porque a Bíblia Sagrada nos diz que todas as coisas conjuntamente contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que foram chamados pelo seu decreto. E eu creio que todos os que estão aqui já entendem que foram chamados dentro de um propósito muito maior do que a sua própria existência, muito maior do que a sua própria história. E eu gostaria que então você, a partir dessa compreensão, entendesse aquilo que Deus, Ele quer realizar em nossa vida. Por isso,
temos que ter como meta nos desenvolvermos dentro do projeto que Deus estabeleceu. Não é dentro daquilo que eu planejo, não é dentro daquilo que eu anseio, mas dentro do projeto de Deus. Quando você entender que Deus ama a sua família muito mais do que você, que Deus ama o seu marido ou a sua esposa muito mais do que você, que Deus ama os seus filhos muito mais do que você, você certamente vai se render ao grande plano que Ele traçou antes da fundação do mundo, e vai parar de se comportar como criança birrenta, quando é contrariada naquilo que de fato pode até lhe machucar, pode trazer sérios prejuízos físicos, e você vai se entregar na mão de Deus de uma maneira total e completa, se lançar nos braços de Deus, sabendo que Deus está te conduzindo da forma mais perfeita possível em todas as áreas. Quando nós entendermos isso, compreendermos isso, então nós vamos estar alcançando um nível, um patamar, um limiar de maturidade, onde o Senhor poderá nos confiar todas as riquezas que a palavra de Deus nos fala aqui, que estão em Cristo Jesus. Mas até lá, segundo Gálatas capítulo 4, todo herdeiro que se comporta, todo herdeiro que é menino, em nada se difere a um servo, a um empregado, em nada se difere àqueles que têm, na verdade, apenas a responsabilidade de agir com o seu trabalho em busca de um salário. E nós, como família, não trabalhamos por salário, nós, como família, trabalhamos por herança. A Bíblia diz que Deus nos fez herdeiros com Cristo, co-herdeiros com Cristo e herdeiros de Deus. Se isso entrar no seu coração, de fato, de verdade, então você vai se ajustar àquilo que Deus está fazendo nesse momento, vai trazer a sua família para o projeto de Deus e buscar a obediência não forçada, não como quem simplesmente está se submetendo a um ditador, não como aquele que está se submetendo por medo, mas aquele que se submete por consciência, não como aqueles que fazem simplesmente porque tem uma sanção ou um prejuízo, mas aqueles que sabem que Deus está conduzindo a sua vida, está conduzindo a sua família, o seu coração em todos os sentidos e de todas as formas. Meus queridos, dada essa compreensão, eu gostaria que você estabelecesse na sua vida um desejo de fazer com que a sua família, toda ela, pudesse estar se submetendo a esse projeto, a essa direção de Deus. E qual é esse projeto? Porque a Bíblia fala, no texto que nós lemos, né, que Deus tem algo que estava oculto, segundo o capítulo 3, versículo 9, um mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja,
igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. A compreensão precisa ser alargada, precisa ser entendida, porque quando Deus projetou, quando Deus planejou lá na eternidade, a Santíssima Trindade fez a reunião e projetou e planejou que iria manifestar-se de maneira criativa, iria fazer a criação, e que nesta criação iria fazer um ser com quem ele pudesse se relacionar. E aí, a palavra de Deus diz que os anjos não sabiam, os arcanjos, os querubins, os anjos caídos não sabiam, os anjos que caíram não sabiam, por isso se revoltaram. Por isso que Satanás, quando ele percebeu que Deus tinha isso como intenção, ele desejou fazer, ele desejou estar participando desse projeto, porque a Bíblia diz que Satanás disse: eu serei semelhante ao Altíssimo. Deus tinha estabelecido que faria um ser semelhante a ele, e desta forma a palavra de Deus nos ensina que quando isso chegou nos ouvidos de Satanás, a gente tem essa compreensão pelo texto sagrado, ele achou que era o ser que deveria fazer parte, porque ele conhecia Deus por fora, mas não tinha participação dentro, na intimidade de Deus. Por isso houve uma grande rebelião, segundo a Bíblia, e 1/3 dos anjos seguiram a Satanás. Agora, o Senhor, que desde a eternidade já tinha definido que ia criar todas as coisas, ele diz que um dos objetivos, e é o texto que nós lemos, que através da igreja, todas as potestades, as que são leais a Deus e as que não foram leais a Deus, vão entender o grande projeto, e até aqueles, preste atenção, que se rebelaram, quando olharem para você, quando olharem para a igreja, vão dobrar os seus joelhos. Um dia vai acontecer isso na história, e vão confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Isso é muito forte. Mas que plano é esse? Que projeto é esse tão esplendoroso, tão significativo, tão forte, do qual Deus me fez participante, e participante num momento tão único, porque já passou muitas fases da igreja. Leio as histórias dos homens que passaram na história da igreja, eu fico impressionado. Homens como George Miller, Jerônimo Savonarola, Martin Luther King, gente que quando você lê a biografia, você fica impressionado com o seu destemor. Não eram homens perfeitos, eles eram homens que tinham uma missão para o momento. E eu ouso a dizer, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus está levantando a sua igreja nesse tempo, com uma missão que é maior, meus irmãos, do que tudo que muitas vezes você já leu a respeito da igreja. Momento global, momento significativo, e esse projeto foi
planejado, concebido antes da fundação do mundo. E aí, para a gente entender com mais pormenores, é importante a gente dar uma passeada pelo livro de Gênesis. Por quê? Porque lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, Deus vai começar a fazer esse projeto. Esse projeto que está na eternidade. Esse projeto que 1/3 da parte dos anjos ficou revoltado. 2/3 ficou fiel. Mas essas potestades, esses príncipes que Paulo fala aqui mesmo em Efésios, estão agora olhando para esse projeto se desenvolvendo na história. E lá no livro de Gênesis, quando tudo começou, a Bíblia diz que o Senhor então faz esse projeto e Ele começa a criar todas as coisas. Ele cria o céu, Ele cria a terra, Ele cria a luz, Ele cria a água, depois tira a porção seca, vai fazendo as luminares, vai fazendo toda a criação eclodir, e chega num determinado momento em que Ele vai então expressar qual é esse projeto. Está lá no livro de Gênesis. A Bíblia diz que enquanto Ele está manifestando o seu poder, vai vindo fazer, fazendo tudo que você conhece ali. Haja. Agora, quando Ele vai expressar, quando a gente fica sabendo qual é a vontade de Deus, quando Ele começa a falar entre si, quando a Trindade une-se e diz: façamos o homem, capítulo 1, versículo 26 e 27, conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Esse é o projeto de Deus. Façamos, não é um farei, não é um faço, é um façamos. É o que diz na sua Bíblia. Por isso Deus, que é a família Trindade, como a gente já sabe, resolveu fazer para se relacionar uma outra família, a família homem. E essa família homem não foi feita de qualquer jeito. A família homem foi construída por Deus a partir do verso 26 e 27 do capítulo 1, ou foi criada, mas ela foi formada a partir do verso 2, quando Deus então começa a estabelecer na história, ou fazer a manifestação desse projeto na história, a partir da sua formação do Jardim do Éden, ou, na tradução mais acertada, Jardim no Éden, que o Éden era o nome da terra, lugar de delícias. Então Ele faz, além do Éden, lugar de delícias, a Bíblia diz que Ele faz um jardim no Éden. E aí Ele vai e forma o homem, e permite que o homem ande um tempo, a gente não sabe quanto, sozinho. E aí, em um determinado momento, a Bíblia diz que Deus dá uma tarefa a mais para o homem, além de lavrar e cultivar o jardim. O Senhor dá mais uma tarefa:
que era dar nome aos animais. E aí ele vai trazendo, e o homem vai percebendo que para cada espécie tinha o seu par correspondente. E a Bíblia diz algo, mas para o homem não havia. E aí ele percebe isso. E quando Deus estabelece no coração do homem que não é bom estar só, e isso é um conceito produzido por Deus a partir da eternidade, porque Deus nunca esteve só. A solidão não é bom nem para Deus. E aí ele faz o homem dormir e tira de dentro do homem a mulher. E aí quando ele apresenta a mulher ao homem, esse então expressa com alegria, é assim que está no original, é um êxtase de alegria, diz: essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tomada. E assim Deus faz o homem em suas duas versões, ou as suas duas partes, melhor dizendo, a parte masculina e a parte feminina. E essa junção, é essa junção que forma o homem. Não é o homem masculino, ou a parte masculina, não é? Nem a parte feminina. É os dois em conjunto. Por isso, o projeto de Deus, estabelecido antes da fundação do mundo, para que exista de fato uma família, é a unidade dentro de um propósito eterno. E se a gente entende isso, a gente sabe como é que as coisas precisam de fato acontecer. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a gente se aproxima de Deus, a gente se aproxima do Senhor para que Ele avalize os nossos projetos, para que Ele avalize os nossos desejos. O Senhor Jesus vem e diz: ó, vocês vão orar assim: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Mas nós, muitas vezes, muita gente vem para a igreja, ou vai para a igreja, né? E começa a falar com Deus como quem diz: Deus, nós tomamos uma decisão aqui, acertamos negócio aqui, a gente quer que tu avalize, abençoe esse negócio aqui. Em vez de nós chegarmos e dizermos assim: Deus, eu tenho certeza que o teu projeto da eternidade é o que vai ficar, é o que vai durar. Aquilo que tu planejou lá na Santíssima Trindade, com todo o teu amor, com toda a tua sabedoria, aquilo que tu projetou antes da fundação do mundo, é isso aí que eu quero para mim, é isso aí que eu quero para minha família. Então, meu Deus, revela para mim como é que eu preciso fazer, o que eu tenho que fazer agora, a partir desse projeto que tu tem. Eu não quero que tu abençoe aquilo que eu faço, eu quero que tu abençoe o teu projeto na minha vida. Por isso, meu irmão e minha irmã, você precisa entender que a sua relação com Deus, e irmãos, anota se você quiser, mas não esquece disso, escreva aí.
Escreva. A minha relação com Deus, a partir da minha conversão, a partir de eu reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, não é para que eu me torne, meu irmão, deixa eu refazer aqui a minha composição dessa verdade. A minha espiritualidade em relação com Deus não é para que o outro mude ao meu favor, mas que eu seja transformado, que Deus me transforme no que a outra pessoa precisa que eu seja. Porque esse é o projeto de Deus. Mas na grande maioria das vezes, a gente começa a orar, pede, clama e busca a Deus, sabe para quê? Para que Deus transforme o marido no marido que eu acho que eu mereço, ou na esposa que eu acho que eu mereço, que transforme os filhos nos filhos que eu acho que eu mereço. Mas o que Deus vai fazer é transformar você na esposa que o seu marido precisa, no marido que a sua esposa necessita, nos pais que os seus filhos precisam, nos filhos que os pais necessitam, porque Deus, como eu comecei aqui a dizer, não trabalha para dar aquilo que eu quero, mas Ele trabalha para dar aquilo que eu preciso. Foi isso que o Senhor fez desde o princípio. Você está entendendo, Adão, o que você precisa? Você está entendendo? Aí o Senhor vai e tira dele. Mas o que está destruindo as famílias, irmãos? Porque todo mundo está em busca do que quer. E quando o marido não é o que eu quero, a esposa não é o que eu quero, os filhos não são aquilo que eu quero, o que se faz? Vou buscar outro. Vai buscar outra esposa, vai buscar outro marido. E às vezes não gostam de afirmar isso e não se expressa, mas vai buscar até outros filhos. Agora, quando você entende o princípio da palavra de Deus, o Senhor vai dar para a família o marido que é necessário, a esposa que é necessário, os filhos que são necessários, os pais que são necessários. Por quê? Porque Deus não tem compromisso com a sua felicidade. Deus tem compromisso com a sua plenitude. Deus tem compromisso com a sua eternidade. Gente que está em busca de alguém para lhe fazer feliz. Eu vou dizer para você, em nome do Senhor Jesus, entenda isso. Quem tem compromisso com o que você quer, e apenas e tão somente com a sua felicidade, é Satanás. É ele que quer deixar você bem contentinho. Ele quer que você fique muito satisfeito. Sabe quem está interessado na sua satisfação? Sabe quem? O vendedor de cachaça. O vendedor de cachaça quer você feliz. O vendedor de drogas quer você satisfeito. O dono da casa de prostituição quer você muito satisfeito. Mas Deus quer você completo. Deus quer você. O
ser que ele nasceu, que você nasceu para ser. Por isso, quando o Senhor, Ele revela no seu diálogo, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, meus irmãos, Ele está dizendo, eu vou fazer um ser que materialize, expresse para o universo que eu criei, porque para que eu pudesse ter estes que vão se relacionar comigo, eu precisei fazer toda uma criação, e esta criação agora, ela precisa estar olhando para estes que eu fiz, para revelar a minha virtude, as minhas virtudes. Está lá em 1 Pedro, a gente já leu, para que você, 1 Pedro 2,9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi chamado para manifestar as virtudes de Deus, e o Senhor então faz isso. O pecado vem e faz aquele grande estrago que nós já sabemos, mas o Senhor Jesus agora, Ele vem em carne, Ele morre na cruz do Calvário, é sepultado e ao terceiro dia ressuscita, e Ele estabelece a sua igreja, e na sua igreja, como diz o texto aqui agora, todas as potestades, todos os poderes vão estar sendo ensinados, vão ver o que é ser o projeto perfeito que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo. Por isso, em nome do Senhor Jesus, o projeto de Deus não é a sua família, nem a minha família, é a nossa família em Deus. Não se engane quanto a isso. Quero que você abrace isso no seu coração. Sabe por quê? E eu preciso esticar um pouquinho mais esta palavra hoje. Sabe por quê? As pessoas não entendem a Trindade, nem o projeto da Trindade. Sabe por quê? Porque elas pensam assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um mais um mais um. Aí eles pensam assim, são três deuses. Não. A Bíblia diz que não é um mais um mais um. É um vezes um que dá. Quem que é bom aqui em matemática? 1 vezes 1 é quanto, irmãos? E assim vai. 1 vezes 1 vezes 1. Então Deus não está interessado em ajuntamento. O que nós víamos muitas vezes, e parece que Deus está trabalhando nisso de uma maneira muito pontual, eram grandes ajuntamentos. Deus não está interessado em ajuntamento. Deus está interessado em unidade, aonde não é um mais um mais um mais um que se transforma em 500. Não, é 1 vezes 1 que continua sendo 1 na sua máxima potência. É eu potencializando o melhor que tem em você, e você potencializando o melhor que tem em mim. É o marido potencializando o melhor que tem na esposa, e a esposa potencializando o melhor que tem no marido. Não é um sugando o que o outro pode dar.
mas é a multiplicação de virtudes. Deus só tem uma conta, só tem uma operação matemática na Bíblia que Deus nos ensina, que é Ele que ensinou: multiplicação. É 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, e que vai dar sempre 1. Pode ser 1 bilhão, mas será 1 em sua melhor e maior potência. Por isso a família tem essa característica. Por isso eu quero orar por você.